start ali de começar. Muito bem, gravando. Coloca lá o nomezinho de vocês lá na chamada, na lista de presença, por favor, tá bom? Ah, aqui, ó, a Rose está colocando para nós que, sabendo o hospital, ela consegue ter notícias. Veja, Rose, eu não tenho como afirmar, mas eu vou procurar saber, tá bom? Tá? Eu vou tentar conseguir essa informação aí, até mesmo, né? Se for importante, né? A gente ter alguma informação mais útil do professor, contato, alguma coisa, acho que é sempre positivo aí, todo mundo manifestando. Então, pessoal, depois ainda quem não colocou o nome, não esquece de colocar lá o nome no chat, não. Vamos falar agora hoje do último sistema, vamos alinhar a nossa prova, os últimos detalhes da prova, e depois eu vou liberar uma atividadezinha para vocês. Aí, essa atividade, a gente combina no final como vocês vão fazer para entregar, em que sentido, né? A princípio, eu queria que vocês fizessem na própria aula, entregassem hoje mesmo. Mas eu vou simular totalmente a atividade igual a prova. Vocês vão começar a fazer aqui durante a minha aula, né? E vocês têm até amanhã para me entregar no e-mail. Vou simular a mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa, tá? Vamos então, na semana passada a gente falou muito do balanço scorecard, que era um sistema voltado para a medição da eficácia organizacional, ou seja, o quanto a empresa tem alcançado seus resultados, quanto ela tem alcançado seus objetivos, e a gente, hoje, né, a gente vai falar do último sistema, que é o sistema de BI, sistema de Business Intelligence, né? São sistemas voltados para operações e conexões, principalmente de internet, a gente está falando de alguma coisa de inteligência de negócios, e esses sistemas, eles são, ele é bem característico daquele sistema empresarial que eu havia falado anteriormente. Eles são voltados totalmente para colher informações de diversas bases, de diversas fontes, tudo promovendo a maior geração de conhecimento organizacional, conhecimento dos negócios, conhecimento das operações, conhecimento do mercado, para que o empresário, para que o dono da organização, para que o proprietário, o diretor, possa tomar decisões mais respaldadas, mais embasadas, tendo uma visão do todo do seu negócio, tá? Então, a gente vai começar aqui. Vamos começar aqui. Vou colocar aqui para poder divulgar a aula, apresentar ela inteira. Estão vendo meu slide, pessoal? Sim. Ainda não, é. Ainda não? Peraí, alguns já estão vendo. Agora sim, agora sim. Bacana. Eu acho que o Iago teve algum problema, porque ele estava na aula, de repente saiu. Coloquei a mensagem aqui para ele, vamos ver. Hoje a gente está até com um core um pouco menor. Hoje nós só estamos com 9 alunos, mas vamos lá. Pessoal, então esse é o nosso último sistema empresarial, é o último sistema da prova. Sistemas de BI, ou de Business Intelligence, é um sistema voltado para quê? Inteligência de negócios, né? Business, negócios, intelligence, inteligência, né? Então, essa é uma ferramenta que ela dá uma visão de todo da sua organização. Esse aqui é o tipo do sistema que ele vai ser o quê? O refinamento daquele sistema de apoio ao executivo, né? Que nós vimos lá anteriormente nas classificações iniciais. Por quê, pessoal? Esse é um sistema que ele vai ser montado para, literalmente, para o empresário, para o tomador de decisão, para aquele que vai determinar as características do negócio. E esse é um sistema que vai analisar claramente, né, os aspectos fundamentais do negócio e da operação. Peraí, deixa eu olhar aqui que tem alguém chamando para entrar. Vamos lá, o Felipe. Quem chegou depois, não esqueça de colocar o nome. Qualquer coisa me interrompe, tá, pessoal? Porque quando eu estou apresentando o slide, eu não consigo ver. Eu não consigo ver vocês, tá? Então, continuando aí, pessoal, esse sistema ele vai ser criado, modelado, produzido
de acordo com as características do gestor, do proprietário da empresa, do tomador de decisão. Ele vai analisar literalmente os sistemas, suas características, ele vai analisar o que ele precisa de informação, quais as áreas, e esse sistema o tempo todo está modelando essas informações, geralmente na forma de gráficos, relatórios, tabelas, planilhas, tudo informação bem sintetizada, bem específico, para o quê, pessoal? Para que, olha aqui, ó, o setor aqui de controladoria, a diretoria da empresa, possa fazer uma análise e comunicação das informações e monitorar a empresa como um todo, bem como a gestão e aplicação da sua tecnologia da informação. Então, esses sistemas de business intelligence, pessoal, né, eles são sistemas aqui. Mais alguém chamando. Opa, aqui a Tatiane chegou. Então, esses sistemas, eles são totalmente voltados. Eu estou aqui online no grupo aqui, tá, pessoal? Tá? Estou o tempo todo online aqui. Então, esses sistemas, eles são o tempo todo... Opa, voltar lá para o slide que eu esqueci. Estão vendo o slide? Estão, né? Esses sistemas, eles são o tempo todo montado, preparado para esse gestor tomar decisão, para que ele possa analisar a empresa como um todo e suas diversas variáveis. Posso garantir para vocês que todas as multinacionais, com corporações espalhadas pelo mundo todo, ou no caso do nosso país, né, do Brasil, que é um país de dimensões continentais, esse sistema ele vai estar totalmente interligado. Por quê, pessoal? Porque as operações elas são globais, essas operações elas são gerais. Então a empresa ela precisa ter grande domínio das suas operações. Um exemplo disso, peraí que acho que tem mais alguém chamando. Um exemplo clássico disso aqui, né? Até os meninos aí, se tiver algum fornecedor, pode falar, né? A FEMSA era a empresa que cuidava da logística do grupo Coca-Cola, né? Ela cuidava de toda a operação logística. Para vocês terem ideia, hoje a FEMSA ela virou um braço da corporação. O que foi? Alguém falou? Não. A FEMSA, ela virou um braço tecnológico da corporação. Por quê, pessoal? Porque a FEMSA, ela cuida totalmente de toda a operação logística. Ela cuida dos detalhes de toda a parte de logística da empresa. Ela cuida de todas as operações, entrada e saída de mercadorias, prazos de entrega. E ela cuida disso a nível mundial, né? Então, realmente, a FEMSA, ela deixou de ser uma empresa qualquer só ali para fazer transporte, para cuidar da área de negócio de distribuição e aspectos logísticos da Coca-Cola, né? Só para vocês terem ideia. Então, ou seja, eu, Coca-Cola, eu preciso de uma empresa que controla um sistema, enquanto tomador de decisão, que controla essas minhas operações, que controla esses detalhes. Por quê, pessoal? Eu preciso ter essa visão de todo da organização. Quais são as principais características, quais são os principais aspectos de um sistema de BI, né? Ele faz extração e integração de dados de fontes múltiplas. Ó, o microfonezinho aí, pessoal, por gentileza. Ele faz extração e integração de dados de fontes múltiplas, igual eu falei para vocês. Então, ele pega informação fornecedor, clientes, mercado, informações de cunho político, informações de cunho econômico, informações tecnológicas. Então, esse sistema vai disparando pop-ups, né? O que é um pop-up? Essas telinhas, vai abrindo telinhas ali na área de trabalho do diretor, do executivo, do pessoal da controladoria, para que ele possa ir enxergando o que está acontecendo no mundo e que impacta a organização naquele momento, né? E isso, pessoal, é o tempo todo. Ele vai sendo como é que eu posso dizer? Ele vai sendo, o diretor vai sendo bombardeado por essas informações de BI que o sistema gera para ele, né? Análise de dados contextualizados. Então, aqui há um forte trabalho estatístico, vocês ainda vão ter essa matéria, de correlação de dados, de desvio de dados, de probabilidade, muita informação estatística, né? Para que diminua a possibilidade de erro na tomada de decisão, né?
formula cenários para essa tomada de decisão. Vocês ainda vão ter disciplinas. Vocês já tiveram TGA? Não. Não? Tivemos não. Teoria não. geral da administração, ainda não? Não. Teoria Já, sim, professor. teoria sim. Só que a gente não usava essa sigla, assim, para especificar a Por matéria. isso confundiu. Não, entendi. É porque essa disciplina de TGA, vocês vão ter uma que é TGA e outra que são fundamentos administrativos, né? Você vai aprender uma série de ferramentas. Existem algumas ferramentas para formulação de cenários, entre elas tem uma que eu gosto, que é muito simples, que eu aconselho qualquer um. Eu falo, olha, pessoal, você que trabalha na área de fazer planejamento, na área de fazer análise, aprenda como funciona uma ferramenta chamada árvore de decisões, né? Ela funciona quase como um organograma, no sentido de sim, não, para que você possa ir tomando suas decisões e com base nessa tomada de decisão você vai verificando as consequências dela, né? Por exemplo, quero dar uma festa de dia ou de noite? Aí você verifica. Bom, de noite você tem algumas características, de dia você tem outras. Aí você coloca lá, e se chover? Aí você também vai criando. Por que chama, então, árvore de decisões? Porque você vai criando os galhos, você vai criando as bases, né? Você vai ramificando a informação, destrinchando para você poder enxergar o cenário planejado. E isso é uma coisa que esse sistema de BI faz e eu acho espetacular. Ele analisa esse cenário como um todo. Busca de relação entre causa e efeito, né? Existe uma ferramenta administrativa que ela se chama, também é uma ferramenta administrativa, que vocês também possivelmente vão ver, ele chama Teorema de Pareto, ou Princípio de Pareto, fator 80-20, né? Alguém já ouviu falar? Não. Não? Muito bem. Então, só para que vocês saibam o que é um fator 80-20, que também é uma outra ferramenta maravilhosa. Se vocês pegarem nas empresas de vocês, a não ser que sejam empresas pequenas, mas empresas geralmente de médio porte ou de grande porte, isso é batata. 80% do faturamento da sua empresa vem de 20% dos clientes. Ok? 80% do faturamento vem de 20% dos clientes. Ou seja, é um número pequeno de grandes clientes que concentra a maioria do seu faturamento. Esse é um número, é uma medida estatística que é impressionante como ela funciona, como ela é real. 80% dos acidentes de trânsito acontecem com 20% de causas. É um pequeno número de causas, né? Há pouco tempo agora saiu um mapa da violência que, se você cuidasse, veja, o Brasil tem mais de 5 mil cidades, se você cuidasse de apenas 150 e poucas cidades, tivesse um programa de segurança pública maior nessas cidades, 150 e poucas, você conseguia diminuir o número de homicídios pela metade no Brasil. Tá certo? Então, pessoal, por que chama Teorema de Pareto? Porque ele cria a relação entre as causas com os efeitos dela. Então, vamos dar um exemplo aqui na crista da onda aqui agora, né? Se você, né? Qual que é aqui? Se você afrouxa, né, as medidas de restrições, qual que são os efeitos? É possível que você tenha um maior número de pessoas contaminadas. Se você restringe as pessoas na rua, qual que é o efeito? Um número menor de contaminados. Então, você vai fazendo o quê, pessoal? Você busca estabelecer estatisticamente, por meio de cálculos matemáticos, cálculos estatísticos, relação de causa e efeito, né? Exemplo, é uma tendência mundial, com base em estudos de saúde e segurança, que se você aumenta o número de pessoas armadas, você tem mais crimes relacionados a ferimentos de bala, né? Então, isso é uma relação de causa e efeito. Uma coisa está ligada com a outra. Então, como é que a gente traz isso para o ambiente de negócio? Se eu der um desconto, qual que vai ser o efeito sobre as vendas? Se eu produzir mais, qual que vai ser o efeito gerado no mercado? Se eu restringir minha produção, qual que vai ser o efeito sobre a minha demanda?
Pessoal, olha para vocês verem, não sei se vocês estão acompanhando aí o noticiário, o que está acontecendo com a indústria do petróleo. O petróleo, o barril do petróleo lá nos Estados Unidos, ele está de graça praticamente, caiu brutalmente e tem um problema. Tem empresas nos Estados Unidos que estão pagando para as pessoas ir lá e retirar o petróleo. Por que estão pagando para retirar o petróleo, professor? Porque estocar os barris de petróleo é uma praga, né? Aquilo é um problema, porque dá problema na produção, dá problema para escoar, ele corrói os tanques. Então, aquilo é uma praga quando ele fica estocado e armazenado. Então, é uma relação de causa e efeito. Estocar aquele produto é pior do que você pagar para poder alguém tirar de lá. Então, tudo isso interfere em processo produtivo, né? Por exemplo, basicamente aqui, uma relação de causa e efeito básica aqui. A partir do momento que você faz uma promoção na sua loja, qual que é a tendência? Você vender mais ou vender menos? Vender mais. Vender mais, não é? Acho que isso é bem claro para todo mundo. É exatamente isso, pessoal. A partir do momento que você faz uma promoção, sua tendência é vender mais. Então você calcula isso. Só que para vender mais, e quando você faz uma promoção, das duas uma. Tem uma relação com o seu estoque. Ou você tem que ter mercadoria em estoque, ou você precisa o quê? Acelerar a produção para dar conta. Tá certo? Por quê? Se você gerar um excesso de demanda e não dar conta dela, adivinha quem vai suprir essa demanda? O seu concorrente. Tá certo? Então tudo isso ele calcula, né? Quando vai fazer uma propaganda na televisão, tudo isso é uma relação de causa e efeito. Transformação de dados e registros obtidos em informações úteis para a gestão empresarial. São aquelas informações hoje, pessoal, o pessoal tem trabalhado isso aí, a gente vai falar um pouquinho mais para frente nas nossas aulas. As empresas têm trabalhado isso hoje, os bancos de dados. Por quê? Os bancos de dados hoje, elas fazem um trabalho de mineração de dados, buscando, esses sistemas, eles mineram os dados o tempo todo, buscando o quê, pessoal? Informação para o próprio negócio. Informação que possa gerar o quê? Maiores vendas, fazer... para que eles possam fazer melhores negócios, buscar novos clientes, demandas reprimidas, entre outras coisas, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, parece que o chat tem algumas colocações, deixa eu dar uma olhadinha. Aqui, ó, é porque o Jefferson tinha que respondido, não, colocou vender mais. Clara que deu oi, bacana. Beleza, pessoal. É porque quando eu tô no slide eu não consigo acompanhar o chat, tá? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Ué, eu tô com uma dúvida. Pois não, Celso. No caso, o BI seria só um sistema mais para gestão empresarial? Seria só para os gestores? Geralmente é para ele pro executivo, diretoria e controladoria, Celso. Eu falo a cabeça da empresa. Na empresa onde eu trabalho, tem, igual eu tinha falado aquela vez, porque eu tô pegando, por exemplo, esse exemplo. Eu tenho quase certeza que eu não tive contato com o pessoal lá ainda não, que eles têm esse sistema também. Eu acho que ele é voltado mais para a área de venda, tipo assim, a área de venda passando para os gestores, eu acho, as informações. Eu não sei se está interligado, se é isso. A sua empresa, eu não posso afirmar que tenha, mas que ela deve ter alguma coisa com módulo de BI, deve ter. Porque normalmente eles não usam... Desculpa, pode falar. Claro, pode falar, não, por favor. Eles não utilizam vários sistemas juntos, não, tipo assim, vamos supor, além do ERP, dos, né, porque são os dois, eles podem ter os outros sistemas também, tipo o BI separado? Pode. Tá. O BI, as grandes corporações sempre têm. E o que acontece com ele, Celso? Ele é um sistema, ele é produzido a partir das características de quem vai usar. Então, ele geralmente é um sistema muito personalizado, muito específico. Lembra quando a gente falou do sistema de apoio ao executivo? O BI é um sistema de apoio ao executivo, né? É um sistema de inteligência de negócio para que você possa tomar decisões rápidas, analisar coisas ali de modo rápido com base no mercado o tempo todo, né? Tá verificando investimentos, mover as peças, verificando ações, possibilidade, né, de realização de negócios, novas demandas. Então, ele o tempo todo está recebendo informação, muitas vezes não de dentro da empresa, mas de fontes
externas, né, que alimenta e que esse sistema capta, né, pegando informação da bolsa de valores, informação dos clientes, informação das redes sociais, entre outros, e aí ele vai captando, trata essas informações e gera gráficos, tabelas, planilhas, para que esses caras possam tomar as melhores decisões da empresa, né? E mesmo assim, os caras ainda conseguem tomar a decisão errada. Haja vista, por exemplo, tinha Skin Cariol, olha para vocês verem, né, gente? Olha que loucura isso, né? A gente tinha Skin Cariol aqui no Brasil. Aí, se eu não me engano, a Brasil Kirin, que é a maior fabricante, a maior cervejaria da Ásia, né, do continente asiático, né, ela compra a Brasil Kirin por alguns bilhões de dólares, né, tinha acabado de fazer uma planta industrial ferrada, uma coisa top de linha, e ela não conseguiu alavancar as operações dela com mais primor e tal, e em seguida ela vende essas operações, se eu não me engano, acho que a Heineken, se eu não me engano, a Heineken comprou, que era o antigo grupo Skin Cariol, se eu não me engano, tem que confirmar os dados, mas aconteceu alguma coisa assim, se alguém depois olhar aí na internet e quiser falar aí, por gentileza. Mas são informações de negócio, né? Ela fez um negócio de bilhões de dólares para entrar no mercado, não conseguiu competir adequadamente e saiu fora, né? Então isso mostra que houve falhas ali na tomada de decisão, né? Um exemplo clássico aqui, gente, sem entrar em discussões políticas, mas é um fato, né? Uma decisão que foi completamente errada tomada na época foi quando a equipe da então presidente Dilma decidiu comprar aquela usina, aquela refinaria de petróleo em Pasadena, nos Estados Unidos. Ela comprou com uns valores completamente fora de mercado, tal, e ainda eu lembro que parece que tinha uma, se eu não me engano, direitinho da história, o Brasil entrou em sociedade com uma empresa holandesa que tinha o poder de algumas coisas no negócio e tal. Resumindo, a bomba ficou para o Brasil tomar, né? Por quê? À medida que o que ela decidiu na época é que precisava ter mais refino de petróleo fora do país, né, e tal. E isso se mostrou depois, assim, estrategicamente completamente infundado, né? E o Brasil tomou um prejuízo muito grande com essa compra dessa refinaria, né? É só um exemplo, ok? Beleza. Top. Esses grandes negócios, pode ter certeza, todos eles surgem de análise de mercado, muita análise, os caras fazem cálculos absurdos, assim, os sistemas dos caras para eles tomarem decisões, pode ter certeza, é qualquer coisa menos, assim, café com leite, sabe, Celso? São sistemas muito tops. Eu tô deixando claro, já até citei isso aqui anteriormente, nunca vi um sistema... Eu ia falar poucas vezes assim, porque uma vez eu passei um olho, mas nem era um sistema de BI exatamente, né? Não era. Era um sistema que o cara controlava as filiais dele, da fábrica de cosméticos fora. Não era um sistema de BI, né? Então, quais as vantagens? Já, para a gente já encerrando aqui a aula, né? O último sistema. Quais são as vantagens? Implementar um sistema desse na empresa. Acesso à informação de qualidade. Pessoal, informação é cara, empresas de consultoria cobram caríssimo por informações, então igual essas empresas de auditoria, a Deloitte, o grupo Ernst Young, que foi comprado agora também há pouco tempo, né? Essas empresas, elas cobram caríssimo por informação. Por quê, pessoal? Porque dá trabalho. Informações confidenciais, então, você não faz ideia. Há um grande tráfico de informação e coisas pesadas, mas que é aquela coisa do mundo dos negócios, né? Permite a detecção de erros e fraudes, o sistema de BI monitora isso, né? Então, hoje as empresas têm usado esse sistema até mesmo para... Os diretores têm usado esses sistemas com braços para fazer controles internos, né, das operações. Então, agora, por exemplo, não sei se vocês viram isso aí há cerca de 2 ou 3 semanas, estourou um escândalo, né, que fez com que as ações do grupo da Casas Bahia, Via Varejo, se eu não me engano é o nome do grupo, que é o grupo que é Casas Bahia, Pão de Açúcar, Extra, Ponto Frio, tudo é o mesmo grupo, né? Então, o que aconteceu? Descobriu um desfalque nas operações da Casa Bahia na ordem de 480 milhões.
né? Descobriu uma fraude lá de informação contábil, e isso fez com que as ações da empresa impactassem muito. Então, agora estão fazendo um processo de auditoria para poder entender exatamente o que aconteceu, né? Permite análise quanto ao impacto das decisões tomadas pelo gestor. Então, quando eu quero comprar um mercado, quero comprar uma empresa, quanto que eu vou ganhar de participação no mercado? O que eu tenho que fazer? Quando eu faço uma propaganda, né? Como é que eu posso aumentar a demanda no mercado? Se é que tem economista que acha que não pode aumentar a demanda, eu penso diferente. Mas, enfim, na verdade, não é que eu possa aumentar, eu posso estimular a demanda, né? Melhor o desempenho da empresa, sem dúvida nenhuma. Você conhecendo melhor a empresa, você conhece os seus gargalos, conhece as suas falhas. Possibilita a empresa conhecer os riscos ou desvio de ações planejadas, porque você faz seu planejamento, você formula os cenários, então você tem um norte que conduz as suas ações e você verifica se ele está fugindo para um lado, fugindo para o outro, e você vai ali, perdão, você vai ali recalibrando as suas ações, né? Permite ao gestor conhecer a realidade interna e externa da empresa. Por quê, pessoal? Porque ele possibilita a visão de mercado, né? A visão do todo organizacional. Então, esses sistemas, eles são claramente voltados para os tomadores de decisão, para os executivos, né? E eles são, assim, é impressionante, pessoal, impressionante como esses sistemas funcionam, tá? Muito bem. Aqui a gente finalizou, então, o conteúdo, igual eu disse para vocês, e a gente ia deixar para hoje, não tinha galho, tá super tranquilo. Interrompeu o compartilhamento aqui. Vamos esclarecer agora alguns aspectos em linhas gerais. Bacana. Alguém colocou alguma coisa aqui no chat? Deixa eu dar uma olhadinha. O Jefferson colocou assim, vender mais. O que foi o NUS aí, Jefferson? O desvio das Casas Bahia. Eu vou procurar a informação direitinho e já disparo no grupo. Foi um desfalque absurdo, que foi uma porrada que deu nas ações do grupo, né? Porque, gente, uma coisa é desviar 100 conto, uma coisa é desviar 200 conto, né? Agora, desviar 480 milhões, cara, pode ter certeza que isso aí vai dar muito pano para manga, né? A gente que acompanha o noticiário vai de acionário, de evolução do mercado e o mercado financeiro, pode ter certeza que ainda vai dar muito trelelê ainda, tá? Meninos, Jefferson? Oi, pode falar. Esse business aí é como se fosse uma análise SWOT, só que sistêmica, né? Olha, Jefferson, uma boa colocação. Não é porque que veja, deixa eu pensar melhor aqui antes de falar alguma abobrinha. Ô, Jefferson, eu vou ser específico aqui e tal. É que quando a gente fala análise SWOT, dá a sensação que é uma coisa simplesinha tal, né? E um sistema de BI, ele é muito, muito refinado. Mas num todo, ele tá o tempo todo fazendo isso mesmo. Analisando os pontos fortes e fracos, que são... E é uma coisa que as pessoas erram quando faz análise SWOT. Eu fico chocado como erra uma coisa primária nisso, né? Por quê? Análise SWOT, né? FOFA, ou seja, forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, né? FOFA ou SWOT dá na mesma. Bom, a gente tem que tomar um cuidado. Força e fraqueza não está fora da empresa. Força e fraqueza está dentro do ambiente interno. Então, as forças e fraquezas... As fraquezas, no caso, podem ser considerados gargalos. Pode ser os gargalos. Mas é porque pode ter gargalo externo. Mas, enfim, não está errado, não. Então, por exemplo, se a produção não consegue produzir adequadamente, se tem um ponto ali da produção que trava, isso são fraquezas da organização. Se ela não consegue distribuir, se ela não consegue entregar em todo o território. Então, veja, forças e fraquezas dentro da empresa. O sistema de BI faz isso? Faz. Ele está o tempo todo analisando os pontos internos e tal. E oportunidades e ameaças, eles olham externamente nas organizações, né? Ou seja, olha para o mercado. Por quê? O mercado é que tem oportunidade que você
vai, o quê? Que com base nas suas forças você vai aproveitar melhor delas e você vai se precaver das ameaças que tem numa organização. Então, pode parecer simples aí o seu exemplo no sentido de falar uma SWOT, mas não está errado, não. Como eu poderia dizer o seguinte, que é um grande refinamento de uma análise SWOT, tá, ô Jefferson? Não está errado, não. É que ele faz muito mais que isso. Ele faz muito mais que isso. Ele pega relatórios, ele prê cenários, ele faz análises. É muita estatística, gente. É muito número, é muito gráfico, é muita análise o tempo todo, buscando falar o seguinte. Por exemplo, vamos supor, né? Eu hoje quero comprar a adega aqui da esquina. Bom, se eu quero comprar a adega aqui da esquina, eu vou analisar o seguinte, eu vou olhar lá o número de clientes, eu vou olhar lá o faturamento, vou pedir os dados do contador e tal, mas eu não vou ter informação muito certa, sim ou não, né? Esses caras não. Eles jogam essas informações dentro desses sistemas e o nível de assertividade do sistema, depois que ele faz a análise total dos dados, é muito grande. Então, esses caras não jogam para perder. Eles têm análises muito corretas das tomadas de decisões dele, né? Aqui, rapidamente, a Lúcia colocou assim, é muito ladrão nesse Brasil, né? Ô, Lúcia, eu tendo a não discordar de você, é impressionante, né, o nosso país, como tem muita gente que quer levar vantagem o tempo todo, em toda e qualquer área, desde os pequenos aos grandes. Eu sempre falo isso, o político rouba muito porque ele tem acesso a roubar muito, né? Nós, população pobre, roubamos pouco porque tem acesso a pouco. Ou quem está desempregado, né? A pessoa que está trabalhando, faz acerto com a empresa para receber seguro-desemprego e continua trabalhando, é roubo ou não é roubo? Opa, claro que é roubo. Claro que é roubo. Com certeza. Né? Ela está roubando um dinheiro público que não é dela. Então, o nosso país é uma praga. Tem muito ladrão, sim. Mas os grandes escândalos, tem uns que são maravilhosos, né? Hoje mesmo eu estava vendo um filme que se chama, depois quem quiser buscar, né? Chama A Grande Jogada. Ele conta um pouquinho do que aconteceu no mercado de ações logo um pouquinho antes que estourou aquele escândalo de 2008. O que foi o escândalo de 2008 que começou principalmente lá nos Estados Unidos, né? Que deu origem a uma grande crise internacional, que é bem menor do que essa, mas foi uma grande crise. Tinha sido a maior crise pós-mercado, pós-crise de 1929. O que aconteceu? Os bancos americanos faziam as maiores maracutaias do mundo, sabendo, né? Inclusive tem um outro filme que trata desse tema, que se chama Margin Call, o início do fim, que também conta exatamente como é que o banco estava lidando ali com as operações, tal, o Lehman Brothers, tal, e o Sachs e o Sachs Goldman. O menino está pedindo aí o nome dos filmes. Um é A Grande Jogada, que mostra como muita gente ganhou dinheiro com isso, com a desgraça do mercado financeiro, e o outro é Margin Call, acho que é o início do fim. São dois muito bons filmes nessa área aí do mercado acionário. Isso. É isso aí, Lúcia. Isso mesmo, A Grande Jogada. Né? Então, Lúcia, mostra como os caras fizeram maracutaia. Porque o que foi o problema em 2008, de modo grosseiro, de modo, assim, de modo tentando traduzir bem miúdos aqui para nós, porque não foi tão bobinho assim, tá? Mas o que aconteceu em 2008? Imagina que a Lúcia me deve. Vamos fazer diferente, porque senão vai parecer que a Lúcia é caloteira. O professor Éder deve para a Lúcia, ok? A Lúcia sabe que eu não vou pagar para ela. Ela já deu aquele dinheiro como perdido. Então, ela pega e faz o seguinte: olha, ô Lucas, eu tenho um título aqui que vale R$1.000, tá? Ele vale R$1.000. Mas tem a chance de você não conseguir receber ele e tal, eu te vendo por 100. Você quer comprar? O Lucas fala, quer saber de uma coisa? Eu compro. Por quê? Ele comprou dela por 100. Se ele conseguir receber de mim 500, porra, já tá no lucro. Ok? O que é isso, pessoal? Foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Os bancos faziam a hipoteca, da hipoteca, da hipoteca, da hipoteca.
né? Então eles acabam vendendo os títulos, repassando os títulos, mas eram títulos podres, títulos que não tinham lastro, que não tinham solvência. Então aquele valor constava no ativo das empresas, mas ele não tinha aquele valor, né? Então, essas operações de títulos podres. Quando vocês aí, né, espero que ninguém tenha passado por isso, mas se alguém já passou por essa situação de geralmente aí dessas empresas terceirizadas, ficar fazendo cobrança e tal, geralmente é isso. Banco tentou ali 2, 3 meses receber, não conseguiu, tal, por um tempo não conseguiu, ele já passa por uma empresa de assessoria, que vai ganhar uma boa fatia. Depois, se ele não conseguir receber de forma nenhuma mesmo, muitas vezes ele já joga aquilo ali como título podre, dá baixa no balanço e toca a vida para frente, tá? É assim que funciona. Beleza, pessoal? Então, Lúcia, nos países fora também tem muita maracutaia, muita, né? Tem uma outra que é muito legal, que tem um filme, é uma comédia, é uma comédia bobinha, mas no final ele dá a deixa para esse caso, né? É o caso da Enron. O que a Enron fazia, né, pessoal? A Enron era uma empresa era uma companhia energética. Opa, a Enron é uma companhia energética americana, né? O nome do filme é As Aventuras de Dick e Jane, que também conta um pouco disso, de uma empresa que dá um golpe nas pessoas e tal, e nos funcionários, enfim. E aí, no final, ela fala no finalzinho da Enron, né? O cara fala assim, e aí, o que você tá fazendo, tal? Ele, o filhinho dele tá viajando, não. Aí ele encontra um amigo, o amigo fala, eu agora tô numa empresa, num ramo de energia, o nome da empresa é Enron. Era uma piada, por quê? Porque a Enron deu um golpe bilionário no sistema financeiro americano, né? Foi considerado, depois desse caso, né, é que eles criam leis, principalmente depois desse caso, eles começam a criar aspectos mais duros da legislação interna dos bancos, né, principalmente para controles internos e auditoria interna, e é a partir de 2018 2008, com essa crise que eu citei para vocês, que o governo americano cria uma lei que é muito forte nas organizações de grande porte, chamada SOX, Lei Oxley-Sarbones, né? É uma lei para controles internos, é uma lei de compliance, lei de anticorrupção, exatamente para controlar grandes operações, sistemas bancários, para não ter esses golpes que aconteceu aí e que foram tão prejudiciais para o sistema americano, né? Então, pasme, Lúcia, o que a Enron fazia? Entre outras coisas, ela tinha projetos de venda de energia elétrica no deserto, onde não tinha absolutamente nada, ela vendeu energia elétrica, colocou lá no seu balanço que ela estava vendendo energia elétrica para onde não tinha nada, e, se eu não me engano, ela tinha lá no seu balanço um projeto para venda de energia, se eu não me engano, fora do globo terrestre. A do globo eu tô na dúvida. Mas se eu não me engano tinha um projeto. Agora, energia elétrica no deserto, onde não tinha nada, ela tinha. O que ela falava? Ela criava a receita das vendas dessa energia, pegava um dinheiro que nunca ela prestou serviço. Pasme. É muita inteligência para parar a coisa errada, né? Olha, muita gente, e isso cai numa discussão política, filosófica, ética, de muitas coisas, né? Muita gente acredita que o maior problema, por exemplo, do nosso país é a questão da corrupção. Respeito, eu acho que sim, é um grave problema. Eu penso um pouquinho diferente. Eu não acho que a questão da corrupção. Por quê? Por que eu não acho que a questão da corrupção? Porque eu acho que a corrupção, infelizmente, é a minha visão, e aí por isso que eu falei que é uma discussão filosófica, porque, para mim, o ser humano é corruptível. O ser humano, desgraçadamente, é corruptível. As pessoas se corrompem por dinheiro. Tá? Eu não tô falando você, eu não tô falando o Éder, eu não tô falando a Jéssica, o Rômulo, não, eu não tô falando, não tô dando nomes, eu tô dizendo que o ser humano, como um todo, na maior parte dos casos, o ser humano é corruptível. O ser humano se corrompe por causa de dinheiro. Então, eu acho que tem que criar mecanismos de controle absurdos, mas é impossível acabar com a corrupção, tá? É possível você diminuir drasticamente, né? Por exemplo, na Finlândia, nos países nórdicos europeus, a gente praticamente não tem corrupção. Mas, população pequenininha, país pequenininho,
controles brutais, nível de educação muito alto, nível de distribuição de renda muito alto, penas pesadíssimas para quem faz crime de corrupção, tá certo? Então, isso tudo ajuda a inibir. Agora, acabar zero corrupção, isso não existe. Né? Não consegue acabar de jeito nenhum. Porque o ser humano é corruptível, né? Existe um filósofo chamado Nietzsche, que o Nietzsche pensa exatamente, o Nietzsche é um dos caras que tem a pior visão do ser humano que existe, né? Desses filósofos e tal. E eu sou um dos caras que compactuam com boa parte do que ele fala, né? Nós estudamos muito ele na psicologia. Hã? Nós estudamos muito Nietzsche na psicologia. Nossa, eu acho ele um autor espetacular, né? Porque eu acho ele muito realista, só que era um pirado também, tá? Você vai conhecer a história dele, ele era completamente louco. Mas o Nietzsche, então ele fala muitas coisas nesse sentido, né? O ser humano é corruptível por si só. Então você precisa da força do Estado para romper, para quebrar a corrupção. Então, Éder, o que você acredita que é o grande problema do nosso país e um dos grandes problemas do mundo? Economicamente, quem não mudar as suas características de negócio está fora do mercado. Porque eu tenho falado isso. Esqueça mundo normal. Né? Eu comecei a aula aqui hoje falando, né, da excelente notícia da questão da vacina que a Inglaterra, a Universidade de Oxford está testando e tem uma chance dessa vacina estar em setembro. Pessoal, mas vamos lá. Criou a vacina. Vocês acham que todo mundo imediatamente vai ter acesso à vacina? Hã? Vocês acham mesmo? Lógico que não. Claro que não. Claro. E até setembro, Éder, quantas pessoas não vão a óbito? Muita gente. Né? Então, ou seja, vamos lá. Criou uma vacina, beleza, uma hora vai chegar para a maioria da população ter acesso. Primeiro vai ter acesso, literalmente, a alta casta mundial, a população mais rica. Depois você vai ter acesso a outros, dependendo do sistema de governo. Então, os americanos. O americano vai pagar. Nós aqui, boa parte das vacinas do Brasil, nós somos o país que distribui o maior número de vacinas por habitante do mundo. Não tem ninguém que faça como a gente. Ninguém. O nosso sistema de vacinação, ele é referência no mundo todo, né? Ó, o Nicolas falou misericórdia. Não, Nicolas, não é misericórdia, não. Nosso sistema de vacinação é bom pra caramba. Bom mesmo. Nem na Europa se vacina tanta gente como aqui no Brasil, um número tão grande de vacinas, né? Então, muitas vezes, os caras vêm estudar aqui o nosso modelo de vacinação. Ele é muito bom mesmo, né? Tanto, pessoal, que a gente conseguiu acabar com boa parte de doenças absurdas. A gente não tem poliomielite, a gente tem casos bem baixos de alguns tipos de meningite, rubéola, cachumba, catapora. Pô, quando eu era criança, era normal ter essas doenças. Praticamente acabou, né? É raro você ver alguém falar, pô, tô com cachumba, tô com, né? Sarampo, putz, grilo, raríssimo. De vez em quando tem um surto ou outro, mas é uma coisa controlável. Paralisia infantil, eu não me lembro da última vez que eu vi notícia disso, a não ser depois da década de 80. Então vejam, nosso sistema de vacina é bom, mas vai demorar para chegar. Então vamos acreditar que Deus abençoe, que seja realidade, que essa vacina de fato vai... Porque essa é uma notícia maravilhosa. Isso é uma notícia maravilhosa. Eu não acredito em vacina, só não tem mais por falta de incentivo. É isso mesmo, Lúcia, não tenha dúvida. Eu não acredito em vacina antes de 2021, mas tomara que sim, de fato, se concretize isso. Se concretizar, é falta de incentivo. É isso mesmo, Lúcia, eu entendi, meu bem. Mas eu não acredito, mas se conseguir ser uma vacina, beleza. Só que não vai existir mais um mundo normal. Nós podemos ter certeza que nós estaremos profundamente impactados por essa loucura que tomou conta do mundo, né? Os negócios vão estar diferentes. A matriz logística mundial, né? Por quê? A gente tem hoje, basicamente, um grande centro produtivo na Ásia. Por quê, pessoal? Por conta da mão de obra barata. Né? No caso da China, por causa do câmbio deles, que é praticamente o câmbio deles não é flutuante, o câmbio deles é fixo. Fora dos Estados Unidos, o lugar que tem mais dólares no mundo é a China. Então eles têm uma série de características produtivas que faz com que a produção deles seja muito mais barata do que qualquer outro lugar. Então a gente vai ver mudanças nisso aí. Mas, por fim, vários economistas, né? Eu nunca pensei na minha vida que eu veria um economista da bagatela do Armínio Fraga. Para quem não conhece, Armínio Fraga
foi presidente do Banco Central do governo Fernando Henrique Cardoso, ele depois, se eu não me engano, foi ministro da Fazenda também, ou do Itamar, ou do próprio Fernando Henrique, estou na dúvida, mas ele é um economista super renomado, aí, um economista liberal super conceituado, né? E não só ele, como a própria Mônica de Boer, né? Que vive lá em Nova York. A revista o Financial Times, opa, toda vez que eu falar essa palavra eu me engasgo. A Financial Times, né? Revista americana liberal também deixou claro, vai haver precisa ter uma mudança nos pressupostos econômicos, principalmente voltados à distribuição de renda, diminuição da desigualdade social. Só isso vai fazer com que a economia possa voltar a patamares normais de consumo. Sem políticas de combate à desigualdade social, pode esquecer. Anotem o que eu estou falando e me cobrem. Por quê, pessoal? Porque, literalmente, a distância entre ricos e pobres, né? Inclusive, né, a aula... Ou seja, isso não vai acontecer nunca, Lúcia. Eu acho que... como eu disse para vocês, eu sou incrédulo. Eu também não tenho essa boa visão, não. Mas esses caras estavam falando isso. Então, vejam, o que é... É meio impossível, Nicolas, é meio impossível. Então, o que acontece, pessoal? Só para que a gente possa entender, tá? E compreender a lógica disso na aplicação da nossa disciplina. Qual que é a lógica? Agora há pouco eu falei para vocês do Teorema de Pareto. Sabe como é que surgiu o Teorema de Pareto? Né, o princípio de Pareto? Ele surgiu através de um economista italiano, né, o Pareto, se eu não me engano é Emiliano Pareto o nome dele, mas eu estou na dúvida do primeiro nome. O que o Pareto ele falava? Que 80% de toda a riqueza italiana estava em 20% das famílias. E 20% de tudo que sobrava tinha que distribuir para 80% da população. É a cara da distribuição de renda no mundo. Por isso que o princípio de Pareto ficou tão famoso. Porque é a realidade. Você tem a maior riqueza do mundo concentrada com pouca gente e muita gente para pouco dinheiro. Tá certo? Então, com essa crise absurda que a gente está vivendo, a desigualdade social, o abismo social vai aumentar muito mais. Isso, Lúcia, regra 80-20, a mesma coisa. Fator 80-20, princípio 80-20, princípio de Pareto, teorema de Pareto, tudo isso dá na mesma. Tudo isso dá na mesma. É a mesma lógica, o mesmo pressuposto teórico, né? Então, se nós não tivermos modelos que privilegiem parceria nos negócios, um novo modelo de produção, se as empresas não compreenderem que agora é hora de diminuir as margens de lucro, diminuir preço dos produtos para poder fomentar consumo, porque a população vai estar desempregada, vai estar numa situação difícil, que infelizmente não tem para onde correr, né? O cenário é dramático. E se o número de mortes continuar aumentando exponencialmente, como estamos vendo aí, né? 500 por dia. Acredita-se que em 4 ou 5 dias nós teremos um número de mortes de 790 a 1.100 mortes por dia, em torno de uma semana. Se isso acontecer, vocês vão ver o impacto econômico que nós vamos ter. Pois não, Jéssica? Você viu que o tanto de cova que o prefeito de Belo Horizonte mandou abrir? Ah, gente, pode? Pode, ô Jéssica? Ele... Não tô aqui discutindo política, é o fato Não, concreto. tipo assim, pelo que eu tava discutindo com o pessoal aqui, o pessoal tá querendo que ele abra o comércio, ele falou assim, eu abro, aí abriu mais de 1.000 covas, tá assim, eu abro, mas se vai aumentar o número de mortes, vai. Essa é uma discussão complicada, porque, volto a repetir o que eu falei no começo da aula aqui, infelizmente o debate político tomou conta do debate técnico de controle da doença. A realidade é simples, o nosso país não faz testes o suficiente para saber quem tem, quem não tem, aonde tem mais concentração da doença, onde tem menos concentração. Como não se faz teste, tá todo mundo agindo no escuro. Todo mundo agindo no escuro. Então virou uma loucura, né? O Nicolas colocou uma coisa aqui. Peraí que eu já vou ler, Nicolas.
Então, Jéssica, vários lugares, várias cidades, né? Lá em São Paulo, há poucos dias agora eu vi uma imagem muito chocante, porque a minha filha mora muito perto do cemitério São Luís, lá em São Paulo. Minha filha mora na região do Parque Santo Antônio, lá, né? Daquele do Racionais MCs, né? Perto do Capão Redondo, Parque Santo Antônio ali e tal, né? Então, assim, a gente morava, por um tempo da minha vida, um bom tempo da minha vida, eu morei muito perto do cemitério São Luís, que é o maior cemitério da Zona Sul de São Paulo. E as imagens aéreas é chocante. Muita morte, muita morte, muita morte, né? Então isso é muito complicado. Então isso vai ter um impacto econômico, pessoal? Eu acho que vai. Porque como é que funciona a lógica de um país? A lógica de um país funciona assim. Você investe em saúde e educação de uma criança, porque qual que é a lógica? Essa criança, ela educada, ela saudável, ela gasta menos com saúde, ela vai ter bom trabalho. Ela tendo bom trabalho, ela paga bons impostos. Ela pagando bons impostos, ela alimenta a máquina pública para que possa cuidar dos idosos, aposentados e cuidar do sistema para outras crianças, promover investimento e tal. Então, quando morre uma criança, quando morre um jovem, essa é a visão econômica, né? Econômica. Quando morre uma pessoa em idade útil de trabalho, isso é muito chocante e é terrível para o ponto de vista dos números matemático, econômico e financeiro. Porque aquela pessoa que fez todo o investimento nela, ela não teve tempo de dar retorno à população. Retorno daquele investimento feito em saúde e educação, né? É claro, né? Então, além disso, o que nós temos? O que a gente tem hoje no país, né? A gente tem, infelizmente, um cenário que é dramático, que boa parte dos hospitais no Brasil, eles já começaram a fazer um sistema de pontos. Quem tem mais chance de se salvar? Esses que têm mais chance, numericamente falando, porque tem que estabelecer um critério. Não tem UTI para todo mundo. Então, vocês imaginam se folgar. Eu acho que um bom parâmetro para nós aqui em Minas, um bom, digamos, estudo de caso, na minha opinião, terrível, inconsequente, irresponsável, mas foi adotado lá. Eu acho que Betim vai ser um bom exemplo do que está acontecendo. Porque Betim abriu o comércio, mas o que se viu no primeiro final de semana? Que os bares não respeitou. Então, o prefeito, que eu entendi, eu trabalhava em Betim, né? Eu tenho vários alunos lá. Então, Betim voltou a travar a questão dos bares e tem controlado brutalmente o comércio básico de compra e venda para tentar controlar as pessoas. Então, se a doença não descambar em Betim, em Minas Gerais, volto a repetir, Minas Gerais tem sido exceção no Brasil. A própria Rose, que trabalha na área da saúde, ela tem mais domínio dos fatos que eu. Ela deixou claro que o estado de Minas tem um número, assim, tem números muito menores, muito melhores do que o resto do Brasil. Nós somos a segunda melhor capital em combate à doença. Porém, os números em Minas têm aumentado numa velocidade grande. Um dos motivos que acredita-se é por causa da falta maior de contenção e isolamento, né? É um caso complicado. Deixa eu ver o que o Nicolas falou aqui, para a gente poder voltar. Olha lá, a Lúcia está dizendo que o Calil mandou abrir 2.000 covas. Está esperando muita morte. Infelizmente, pessoal. Né? Gente, é uma coisa terrível, pessoal. É uma coisa terrível. Eu acho que falta muita responsabilidade como um todo. E volto a repetir, que fique claro. Eu acho que o Calil tem sido um dos prefeitos que tem tido as melhores atitudes durante essa loucura. E o Calil é um governador, é um prefeito conservador, partido de direita total, hein? Então não tem nada de direita, esquerda, centro, em cima, embaixo. O Calil, para mim, tem feito um excelente trabalho. Excelente trabalho. Excelente. Excelente. Não à toa que Belo Horizonte é a segunda melhor capital do Brasil. Em termos de população como um todo, pensando do ponto de vista per capita, por habitante, talvez a melhor, né? Nicolas colocou aqui que, olha, colocou assim, ó, acho que 82% das riquezas mundiais ficam na mão de 1% da população. Não lembro onde eu ouvi essa afirmação. Não foge disso não, Nicolas. Não foge disso não. Se você pegar dados aí do FMI, dados do Banco Mundial, você vai verificar isso. Altíssima concentração de renda. Isso não vai mudar, pessoal. Isso é utopia.
Isso não vai mudar. O que a gente está dizendo é que precisa ser um pouco menor essa diferença. Né? É aonde que, por exemplo, os meus amigos de esquerda me achincalham, né? Que não, porque você não é da causa, você não luta. É porque eu não sou utópico, eu não vivo no mundo da lua, eu não fico sonhando. É claro que não vai ter igualdade, que é o que o socialismo não, o comunismo prega, né? É que todos tenham coisas iguais. Só que isso nunca funcionou. Nunca funcionou nem na própria União Soviética, esse comunismo, né? Porque a alta casta política tinha ali o seu privilegiado, era privilegiada. O que eu discuto com qualquer um tecnicamente é que países que têm menor desigualdade social são países mais prósperos e países com melhores condições de vida para a população como um todo. Quem quiser discutir os dados comigo, eu, principalmente com base em IDH, que é um índice que eu considero extremamente relevante quando alguém quer falar alguma coisa disso, quem quiser depois conhecer, chama IDH, é Índice de Desenvolvimento Humano, que ele trata de saúde, educação, aspecto de renda, desenvolvimento das famílias. Então, quando alguém quer falar de alguma coisa de desenvolvimento, eu falo para as pessoas, vamos discutir o IDH, ok? Que envolve fatores como um todo da sociedade. Tá bom? Concordo, Nicolas. O comunismo é evidente que não vai funcionar, pessoal. Não tem a menor condição. Veja, para mim é utopia. O que é utopia? É aquilo que você sonha, mas é impossível alcançar. Então, para mim, qualquer coisa nesse sentido é utópico. Claro que sempre vai haver pessoas com mais, pessoas com menos. Claro que sempre vai ter, na minha opinião, pessoas mais ricas, pessoas mais pobres. Claro que sempre, na minha opinião, vai ter empresários e aqueles que têm menor renda. Claro, tudo isso, ok. Ok. Ponto. O que eu discuto é que não pode ter esse abismo. Uma parcela pequena com tanto e uma parcela enorme com tão pouco. Brasil, o Jefferson colocou aqui que o Brasil é muito corrupto para querer implantar igualdade. Mas esse é o ponto, é isso que eu estou falando, Jefferson. Não é igualdade. Tem que diminuir a desigualdade. Igualdade é utopia, pessoal. Igualdade não vai existir. Mas o que eu estava discutindo no começo, Jefferson, veja, não é também equilíbrio, Nicolas. Porque também não vai ter equilíbrio. Precisa diminuir o desequilíbrio, precisa diminuir esse abismo que tem. A questão da corrupção, eu concordo, mas foi o que eu coloquei aqui para vocês com base em dados. Infelizmente, o ser humano é corrupto. Mas é todos. Se pegar para pensar, esse auxílio do governo, tem gente que não precisa e tá acessando. Se pegar esse ponto, eu tô só escutando, entendeu? Ô Celso, sua afirmação é verdadeiríssima. Eu falo que eu mesmo não necessito e eu peguei o negócio, esperando a aprovação. Eu tô falando que eu fiz isso. Não, eu tô Ela se entregou. Não, tô entregando, não. Muita gente fez isso. Calma. Eu não tô. Calma, peraí. Vamos lá. Pessoal, eu acho assim: se o governo criou um mecanismo que ele colocou uma regra para pessoas que têm de tanto a tanto, eu não discuto. A pessoa. Então, veja, foi criada uma legislação e as pessoas que estão inseridas naquele rol de informação têm direito. Então, Celso, vamos lá. Se eu não me engano, você falou para mim que era estagiário. Então você tem que ter direito, sim, filho. Você tem que ter direito. Você tem que ter direito. Porque o estágio, do ponto de vista do vínculo, do ponto de vista de vínculo de trabalho, o estágio é um vínculo muito Eu também tenho direito, sou estagiária. O que foi, Érica? Sou estagiária, eu tenho direito também. Eu tenho direito. Eu sou aprendiz, então. O vínculo trabalhista, ele é muito frágil, meus queridos. Então, eu sou a favor de vocês terem. Ponto. A minha discussão é um pouquinho diferente. Qual que é a minha discussão? Vamos lá. Olha aqui, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O que eu vi dessas... O que eu vi? Eu tenho uma aluna... Eu acho que eu falei isso aqui numa aula passada ou retrasada. Acho que eu falei. Eu tenho uma aluna que ela trabalha no sistema de informações da Caixa Econômica. Então, ela estava analisando os dados. Ela tá lá no meu Facebook lá, e eu comentei no post dela. Ela analisando, aí ela falou o seguinte: a quantidade de gente, que veja, Celso, veja, uma coisa é, você, então, tá dentro da norma para ter. Agora, vamos lá, vamos dar o meu exemplo, então. Eu sou professor empregado em 2 faculdades, eu sei quanto eu ganho. Por que diabo eu vou fazer o cadastro, Celso?
Entendi. Isso para mim é imoral. Isso para mim é cretino. Então esse é um lado. Esse é um lado. Então esse é o lado legal, que tem uma série de pessoas que sabem que não tem direito e vão lá e buscam. Ponto. Então, esse é uma questão aí da população. Agora, quando a gente pensa, então, do aspecto moral, porque aqui a gente falou do ponto legal, ok? A gente falou do ponto legal. A gente está falando de legislação. Agora, do ponto de vista moral, veja, para mim é chocante. É que eu citei, né? Ah, professor, você nunca da vida trabalhou e fazia acordo para receber seguro-desemprego trabalhando? Eu já fiz, gente. Tenho vergonha disso, porque isso é errado. Depois que eu descobri que isso... Veja, eu tenho direito a seguro-desemprego se eu não estiver trabalhando. Se eu estiver trabalhando, eu não tenho direito. Sabe? Então, a nossa sociedade, ela precisa mudar. E é num monte de pequenas coisas. É a questão de privilegiar, por exemplo, o espaço do idoso, né? É a questão, né, de você ter decência e organização, por exemplo, com infrações, pagamento de impostos. Então, tem tanta coisa, Celso, tem tanta coisa, que isso dá uma discussão para um debate a vida toda. O que eu discuto é o seguinte, é que moralmente as pessoas são complicadas. Então, igual você comentou aí no seu caso, assim, veja, eu vou dar um exemplo para você que eu estava no mercado, eu juro para você, eu saí do mercado porque eu senti que eu ia discutir. A menina na fila do caixa falando que não via a hora que ela tinha sido aprovada no cadastro, mas que ela ia pegar o dinheiro todo dela para poder gastar com carne e cerveja, porque ela ia fazer um churrasco. Olha, Celso, veja, foi impossível não ouvir aquilo e não fazer um julgamento moral. Porque esse é o problema. Talvez o governo pudesse ajudar com mais se nossa população fosse mais educada e quem não tem direito não fizesse esse tipo de coisa, né? Igual, pessoa buscar auxílio no governo para gastar com cerveja e churrasco, né? Então, não estou falando do teu caso, pelo amor de Deus, estou falando do exemplo dessa moça do supermercado. Então, para mim, isso é um absurdo. Agora, vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê, tá? Vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui para nossa aula, né? A gente sai um pouquinho aqui, ó, só ler aqui os comentários aqui, todo mundo. Nicolas, calma, Celso, ele tá calmo, ele tá super calmo. O comentário dele é super pertinente. Minha tia é casada e recebeu como se fosse solteira. R$1.200. Fui falar errado, quase me bateu. Ah, Jefferson, você é um herói da resistência. É aquilo que eu falo para vocês. Né? Um dia eu conto essa história para vocês, vocês me perguntam o que foi o meu debate com a viúva do meu pai. E olha que eu fui amigo dela, parceiro dela, no sentido de ajudá-la para ela ter os direitos básicos dela, né? Mas ela estava casada e recebendo a aposentadoria do meu pai. Eu fui debater com ela, eu quase arrumei um problema, mas eu denunciei. Não dá. E ó que eu tenho o maior respeito do mundo por ela, hein? O maior respeito do mundo. Ela fez muito pelo meu pai. A Lúcia, ô louco meu! Nicolas, aqui, ó, infelizmente cada um pensa no seu, porque sabe que ninguém vai pensar nele. Assim funciona. É triste, Nicolas, só que é isso que eu falo para vocês, a gente tem que mudar. Uma vez, gente, eu tive uma discussão na sala dos professores, né? Rapidinho aqui, ler para poder explicar. Professor, eu vou precisar sair. Tatiane, ok, eu vou dar maiores instruções para vocês, eu vou liberar uma atividade para vocês no grupo, para vocês me entregar amanhã. Qual o objetivo? Vou explicar agora. O objetivo dessa atividade é para que vocês já estudem um pouquinho e tenham um pouquinho de noção do que é a nossa prova, tudo bem? Mas, ou seja, vou mandar agora lá no grupo e vou dar todas as orientações aqui direitinho e vou mandar um áudio também explicando direitinho aí no WhatsApp, para quem eles que perderam a aula. E também vai estar gravado lá daqui a pouco o link. Tranquilo, Tati? Uma vez, pessoal... Mas vai ser para entregar amanhã? A gente vai falar disso, Rose. Calma. São só 5 questões fechadas, Rose. O objetivo é que vocês treinem como se fosse simulando para a prova. Mas se tiver apertado, deixa para entregar semana que vem também. Sem estresse. A gente negocia aqui. Calma, tá? Calma, Rose. Não precisa me bater, não. Se você fizer de coisa mal para mim, você vai ver. Eu vou descontar no seu Inter. Não faça isso. É que eu tô trabalhando demais. Dá conta. Deus, irmão. Seria a cabeça que a gente vai arredondar os ponteiros aqui. Pessoal, uma vez eu estava na sala dos professores de uma outra casa que eu lecionava. E eu lembro disso como se fosse hoje, foi na época das eleições de 2014,
extremamente acalorada, a questão Dilma, Aécio, Marina, tava o inferno. E eu já tinha me manifestado. Quem me acompanha sabe disso, eu votei. No primeiro turno, eu votei para Marina. No segundo turno, quando ela se alinhou a Aécio, eu quase caí de costa. Por quê? Para mim, estava esgotado o modelo Dilma. E no Aécio eu votaria jamais. Jamais. Hipótese alguma na minha vida, eu votaria no Aécio Neves e tal. Mas, enfim, o que aconteceu na sala dos professores, né? Aí eu lembro que aquela coisa do debate, muita gente falando pra lá e pra cá e tal, e tal, e tal, e tal. Bom, aí eu lembro que ia ter um show aqui em Minas Gerais. O show era do Maroon 5. O show era do Maroon 5. Isso foi 2014, 2015, foi alguma coisa assim, que olhar na internet, pode olhar que ele veio aqui. Bom, o show na época dele, os ingressos estavam na casa de 500, Maroon 5, olha lá, o Nicolas falou top. Isso aí. E eu lembro que era aquela música dele, Sugar, tava, Sugar, não sei como pronuncia certinho, tava fazendo sucesso danado. Aí, o ingresso custava de 500 a 600 pau. 500 a 600 pau. Falei, aí eu juro pra vocês, eu fiquei chocado. Falei, gente, as pessoas têm coragem, naquela época, 2014, num momento de crise, né? Aí as pessoas, eu falei, puxa, as pessoas vão pagar, né? Só pra corroborar o que você tá dizendo, Celso. Falei, puxa, mas as pessoas têm coragem de dar 600 pau no ingresso, vocês têm coragem? Aí elas, não, Éder, mas a gente tem carteirinha do estudante, vai sair pela metade. Eu não aguentei, mas como assim você tem carteirinha do estudante? Aí ela pegou e falou, não, eu tenho carteirinha do estudante. Gente, aquilo eu fiquei escandalizado. Eu falei, como assim você tem carteirinha de estudante? Não, Éder, o pessoal vem aqui, todo mundo faz. Eu falei, mas peraí, você não é todo mundo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vocês podem ter carteirinha de estudante? Aí ficou aquele debate. Eu falei, mas peraí, e se você fosse dona do cinema? E se você fosse dona do show? Isso é roubo. Aí ficou brava, não, falou, quem é você pra falar assim comigo? Eu falei, mas gente, como é que pode? Vocês me chamam de petista, vagabundo, petralha, ladrão? E vocês estão usando carteirinha do estudante falsa. Só para mostrar para você, gente, a questão moral, ela é muito complicada. Ela é muito complicada, né? As pessoas pregam comportamentos aos quais elas não compartilham no dia a dia, né? Então, isso é muito delicado. Meninos, falso moralismo, mas não tenha dúvida. É o que a gente vive hoje. Falso moralismo, falso discurso. As pessoas falam coisas na prática. A direita e a esquerda tem canalha em tudo quanto é lado. As pessoas falam coisas e vivem outras. É muito complicado. Meus bebês, o professor vai liberar agora. Olha aí, ó. Tá lá no grupo. Deixa eu liberar para vocês agora, imediatamente. Espera aí, documento. Prontinho. Liberei uma atividade para vocês fazerem, tá? No Word, ok? São 5 questões, pessoal, valendo 2 pontinhos, porque cada questão vale 0,4, tá bom? Qual que é o objetivo, pessoal? Vocês estão tendo a matéria aqui comigo, teórica, então para vocês terem uma noção de como vão ser as questões da prova, tem questões que estão mais fáceis, tem questões que estão mais difíceis, vai ter questão que está lá na nossa prova do ENAD, na parte de sistemas de informação. Por quê? Eu tenho que preparar vocês para a realidade do mercado, né? Então, eu coloquei aqui 5 questõezinhas, que é a carinha da nossa prova. Em que sentido, pessoal? Como vocês vão receber? Então, vocês vão receber essas questões. Vocês podem olhar, e quem abriu o arquivo, que ao lado das alternativas eu coloquei um parênteses, vocês vão colocar um xizinho e vão me entregar. Qual que era a minha ideia inicial, antes da Rose querer me bater online? Era que vocês me entregassem, isso até amanhã. Por quê? No dia da prova, nós vamos ter 10 questões fechadas, valendo 2 pontos cada uma, totalizando 20 pontos. E vamos ter 3 questões abertas, valendo 2 questões valendo 3 e uma questão valendo 4. Tudo bem? Então, essa é a nossa prova. Vocês vão receber semana que vem, no horário da aula, a hora que começar a aula, eu disparo. Eu vou estar aqui online no horário da aula, online, para tirar dúvidas pontuais, não é esclarecer questão não, isso eu não vou fazer, mas eu vou estar pontualmente aqui na dúvida, se alguém quiser fazer algum questionamento, seja online, presencial, tal, acompanhando vocês, tá? Como a Rose colocou aí,
tudo bem, quero entregar essas questões só semana que vem. Sem estresse, tá bom? Pode ficar assim para vocês, então? Pode ser? Eu ia pedir 24 horas só para Pode sim. Bacana, mas não tem grilo, não. É uma atividadezinha. Qual que é o objetivo? É que vocês estudem e vejam como vai ser as características de questões lá da nossa prova. Tá bom, pessoal? O objetivo é treinar, preparar vocês, tá? Eu acho que a prova, honestamente falando, se a prova fosse para fazer em 1h30, ia ser punk. Mas uma prova que vocês vão ter aí de um dia para o outro para fazer com tranquilidade na casa de vocês, que tem mais uma carinha de trabalho do que prova em si, acho que a prova tá facílima, tá? É uma prova super tranquila, é uma prova para ninguém perder ponto. Vai dar trabalho para fazer, né? Uma coisa se fosse uma prova ali no normal sala de aula, mas ali com essa carinha de trabalho, tá fácil, tá fácil. Então tomem cuidado, respondam direitinho, porque é uma excelente forma de não perder pontos e conseguir uma boa nota aí na média total. Tudo bem, pessoal? Beleza? O objetivo foi que, às vezes, assim, a gente fica vendo uma matéria muito teórica, eu coloquei lá um roteiro de questões abertas. Como é que é isso numa prova? Aqui você já tem aí uma boa amostra do que vai ser. Obviamente que essas questões não estão na nossa prova, tá? Isso aqui foi a mais que eu fiz só para preparar vocês e para que vocês pudessem estar preparadinhos. É como se fosse uma amostrazinha grátis. Tudo bem? Combinado, Ed. Tudo. Bacana. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma dúvida? As atividades, né? Todo mundo pode fazer essas atividades até semana que vem. Mandar, veja, até o dia da prova. Tá, pessoal? Por quê? Depois, se eu receber atividades posteriores o dia da prova, aí eu vou tirar pontos, tá? O trabalho também, né? O quê? O trabalho também, no dia da prova. O trabalho também, Celso. Porque foi o que a gente conversou na semana passada. Colocamos tudo até o dia da prova para que vocês pudessem ter tranquilidade para executar direitinho, né? Então é fazer direitinho essas atividades. Aquilo que é manuscrito, que vocês já sabem como é que eu trabalho, mandar por e-mail. Eu recebi um link muito bacana, uma orientação de um app, para fazer escanear e gerar um PDF pela própria câmera do celular. Eu vou colocar lá no grupo, né? Mas isso aí não é obrigado. Eu quero por e-mail, não me manda isso por WhatsApp, não, que me dá um trabalho danado para corrigir, tá? Tudo bem, pessoal? Tá certo. Professor, posso tirar uma dúvida que eu tô tendo no trabalho? Claro, pois não. Espera só um pouquinho, que eu acho que o senhor queria falar alguma coisa, estava falando alguma coisinha antes, Jéssica, só um minutinho. Claro. Pode falar, Ok. Celso. Não, vou deixar a Jéssica falar, depois eu falo. Ah, não, então tá bom. Pois não, Jéssica. É porque o tema do meu grupo é ferramentas especiais do Android. Do Android. Do Android. Seria, o que seria mais para pesquisar assim? Que tipo, a gente acha muita informação. Vamos E lá. nada que eu acho que encaixa. Vamos lá, depois eu posso te orientar isso no WhatsApp, porque aí vai fugir um pouquinho do contexto da aula, mas tem muito. O que não falta é ferramenta. Basicamente, Jéssica, a gente está falando de todos os apps para celulares. Ah, sim. É porque eu pensei que fosse uma coisa mais focada em alguma área. Não. Você pode pegar ali ferramentas do Android, aplicativos gratuitos que você acha que são bacana para fins organizacionais, que pode fazer a diferença nos negócios. É nesse sentido. Então, explicar uns 2, 3 apps lá tá maravilhoso, tá bom? Nossa, tá ótimo. Clareou 100% do trabalho. Tranquilo, mas qualquer coisa a gente conversa mais online aqui. Pode ser? Pode. Obrigada. Bacana, filha. De nada, à disposição. Fala, Celso. Eu ia pedir para você enviar um e-mail lá no grupo e outra coisa também. Qual e-mail, filho? Seu e-mail. Eu não sei se eu... É porque meu celular estragou. Aí eu perdi tudo, entendeu? Não, já vou colocar. Coloca agora, pode falar. Você gosta do trabalho com no mínimo uns 12 slides até 15, não é? Que você normalmente pontua. Ô, Celso, eu deixei até claro pro pessoal, eu acho que eu coloquei alguma observação sobre isso, que geralmente é aquilo que eu falo, tem que ver a relação tempo e trabalho, né? No caso de vocês, gente, vocês não vão estar apresentando isso a priori, a gente tem que depois decidir isso, a gente pode decidir, né?
a Aham. questão da apresentação. Vamos deixar passar a prova, a gente decide isso. Mas, a priori, eu não vou polemizar, não. Agora, é claro, né, Celso? Não pode ter uma infinidade de slides muito carregado, tá, filho? Ah, não, Dentro do beleza. equilíbrio ali, eu topo, tá bom? Não, tranquilo. E a lauda, no caso, seria uma lauda só com conclusão mais ou menos resumida do slide, né? Mais ou Exatamente. menos. Aquela mesma coisa. O que vocês entenderam da ferramenta, como elas podem ser úteis, qual foi a importância desse trabalho na vida profissional ou na vida da organização a qual vocês estão inseridos ou que vocês têm, né? É nesse sentido. Aqui, esse nosso trabalho, conforme eu já havia colocado para vocês, ele tem mais uma pegada prática, uma pegada técnica de uma pegada acadêmica mesmo, tá bom, querido? Não, beleza, então. Tá? Beleza. Agora, é claro, também não pode ser zona, né? Tem que ter substância ali. Mas é bem tranquilo, filho. Bem tranquilo, Ah, tá? beleza, então. Tá joia? Tranquilo. Obrigado. Meninos, aula ótima, hein? Aula ótima. Acho que a gente acabou bem nosso conteúdo. Não foi corrido. Acho que vocês estão tranquilamente preparados para fazer uma ótima prova. Volto a repetir. A prova, ela vai estar pesada pelo fato da própria regra que a instituição colocou. 10 questões fechadas e 3 abertas, né? Se fosse, por exemplo, para fazer um horário de sala de aula, vocês iam passar uma grela desgraçada. Mas, como é uma prova para vocês pegarem num dia e entregar no outro, com esse quê de trabalho e tal, a gente só vai mal quem fizer um esforço danado, hein? Agora, e obviamente, semana que vem eu vou alertar isso. Óbvio que se as questões abertas ficarem iguaizinhas, muito parecidas, mas não tem a menor dúvida que eu anulo. Anulo e deixo o pau quebrar. Porque é impossível duas, três pessoas que responderem questões abertas iguaizinhas, com a mesma essência de resposta, não vai rolar, né? Mas isso eu alerto semana que vem, tá? Nossa, professor, ainda bem que a prova de contabilidade ficou dos dias diferentes da sua. Pelo que eu vi lá no cronograma, eu posso jurar que as provas são todas diferentes, não são? Não, É uma português por e dia, em tese. contabilidade é segunda-feira. As duas é na segunda-feira. Não, sim, mas não ficou uma por dia, minha bebê? Ficou, só que na segunda a gente tem duas. O resto da semana é uma por dia. Ah, tá. É isso. Não, entendi. Tá bom? Beleza, então, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Então tá jóia, pessoal. Tranquilo. Uma boa noite para vocês. Tranquilo. Fiquem com Deus. Boa noite. Qualquer coisa eu estou à disposição aí, tá? Forte abraço, que Deus continue cuidando de vocês todos e qualquer coisa eu estou à disposição. Já vou gravar o link da aula e disparo já para vocês, tá? Fechou. Falou, pessoal. Com Deus. Tchau, tchau. Um abraço. Éder. Boa noite. Falou, meninos. Com Deus.